Estamos de volta, hoje é dia do seu direito aqui no Falando Nisso e a gente está falando sobre golpes. Golpes pelo WhatsApp, golpes por aplicativos que você de repente, baixei um joguinho para o meu filho, para minha filha. E o que acontece? Existem algumas empresas que estão vendendo os seus dados para outras empresas, entendeu? Isso é muito perigoso. Luquinha, quem está aqui com a gente é o doutor Jonatas Lucena, a gente vai até Jacareí agora. Conversar com a Vanessa. Oi, Vanessa, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Qual que é a sua pergunta, amiga? Então, a minha dúvida é que eu tenho um filho de 6 anos e ele baixa muito aplicativo de celular de joguinho. E todos esses jogos, eles pedem sempre uma senha e pedem a data de nascimento da criança toda. Eu queria saber se tem algum perigo na hora que a gente dá algumas informações para esse tipo de aplicativo. E aí, doutor? Não há dúvida, o risco existe, porque normalmente esses dados não deveriam, mas eles são vendidos para terceiros, e terceiro utiliza esses dados da forma que bem entender. Infelizmente, se você pesquisar hoje na internet, existe venda de banco de dados de várias empresas. Então, quando você fornece esses dados, infelizmente, corre esse risco desses dados irem parar onde você nem imagina. Existe aplicativo seguro hoje? A maioria dos aplicativos são seguros. Infelizmente, a engenharia social é que possibilita que ocorra as fraudes, semelhante ao que está acontecendo no WhatsApp. Muitos falam que o WhatsApp é inseguro. Não, ele não é inseguro. O que acontece é que as pessoas clonam o WhatsApp por conta da engenharia social, da fragilidade que existe no ser humano e não na tecnologia. Ele deixa em aberto muitos dados deles, é isso? Muitos dados, entendi. Exatamente. Então a gente não pode abrir tanto assim, né, Luquinha? E quando o doutor fala sobre essa engenharia social, a gente cai na lábia mesmo, né? É o famoso 71. É o famoso esse 71. que é o problema, né? Aliás, o golpe mais recente é a clonagem do WhatsApp, que já fez aí mais de 8 milhões de vítimas que a gente está falando agora, mas os ladrões conseguem ter acesso aos contatos, começam a mandar mensagens, passando por você, pedindo dinheiro, e acontece com tanta gente, inclusive com um cliente importante, que nem a apresentadora Adriane Galisteu, e ela postou esse depoimento na sua rede social. Olá, meus amores, passando por aqui para contar um pouquinho do que aconteceu comigo nos últimos dias. Você que acompanhou sabe que meu telefone foi hackeado, mas pior do que ter o telefone hackeado é você ter o seu WhatsApp hackeado, por todos os motivos, por todos os contatos, pelas conversas. Ali a gente tem grupos de família, conversas importantes profissionais, pessoais. Eu fiquei tão arrasada, sabe? Me deu aquela sensação de assalto à mão armada. Pois é. Mas eu tô aqui para falar para vocês que existe um PIN que a gente pode colocar no nosso WhatsApp para proteger o WhatsApp desse tipo de coisa. E isso a gente aprende depois que passa pelo problema, né? Eu já tinha ouvido falar, acabei desencanando, deixei pra lá, achei que isso não quer acontecer comigo. Pois é, aconteceu. Então, para que não aconteça de novo, eu já fiz no meu telefone. E eu quero que você faça no seu, para você não passar pelo que eu passei. É super fácil. E se eu fosse você, eu faria já, passaria nos seus grupos de família já e ensinaria todo mundo a fazer. E é o que a gente vai fazer, viu? Obrigada aí ela pôs nas redes sociais, a gente pegou esse depoimento muito importante. Então, presta atenção, o Luquinha vai fazer no WhatsApp do Falando Nisso, essa confirmação, né, doutor, em 2 etapas. Isso evita qualquer tipo de rastreio ou clonagem. Rastreio não, de clonagem. Qualquer tipo de clonagem. Tá. Um risco é se você não tiver a confirmação de 2 etapas e o bandido clonar o seu WhatsApp e cadastrar a confirmação. Nossa. Aí você não consegue mais acessar. Aí, infelizmente, seu WhatsApp já era. Então tá, então vamos mostrar, Luquinha, vamos lá. Então você de casa pega o seu celular, abre aqui no WhatsApp. Então, ó, você tá vendo aqui, tá em conversas. Então você vai lá em ajustes, opa, tem alguém ligando pra gente. Você vai lá em ajustes, aí vai em conta, aí você vai em confirmação em 2 etapas, é o terceiro item aqui. Aí eu vou ativar, tá bom? Vou fazer um aqui, só de exemplo, depois a gente até muda, né, só pra vocês ele pede entenderem. um PIN, que é uma senha, uma espécie aí o de e-mail, deixa eu ver se tá... Tem o e-mail do Falando Nisso, né? Errado aqui, eu vou colocar aqui só. Que aí você coloca o seu e-mail, né? Nossa, a gente vai pôr aqui o Face, Falando Nisso. É isso, Igor? É isso mesmo. Face, Falando Nisso. @gmail.com. Deixa eu já copiar, que eu sei que ele vai pedir pra gente confirmar, só. Tá. Aí então eu vou colar aqui, ó. Ok, ativando a confirmação em 2 etapas. Aí você aguarda só um pouquinho e pronto. Já tá ali. Aí eu quero desativar, quero refazer. Você vai em desativar e pronto. Exatamente. O que vai acontecer, né? Vai acontecer que
cada vez que a gente ficar um tempo sem acessar o WhatsApp, ele vai pedir essa senha, não é isso, doutor? Sim, e no momento que você desinstalar o WhatsApp e fizer uma nova instalação, vai te pedir esse PIN. Toda vez. Então vamos imaginar, o bandido tem um WhatsApp lá pré-instalado. Ele ligou, fez a engenharia social, conseguiu os códigos de instalação. Quando ele digitar, não será suficiente. Além do código, vai pedir também a senha. Ok, então. Aí o bandido quebrou a cara. Aí ele quebrou a cara. E não tem jeito, de jeito nenhum, dele acessar o seu WhatsApp, né? Não tem jeito mesmo. Então a gente vai colocar esse passo a passo também no nosso Face, chama confirmação em 2 etapas, tá? Um outro alerta para você, a gente está no período de chuvas, muitas chuvas, e você sabe que a gente sempre aqui passa dicas de segurança, né? Para você evitar aí queima de aparelhos eletrônicos. Então a gente vai ao vivo agora até a sede da EDP, conferir com Roberto Miranda, que é gestor de relacionamento da empresa, quais os cuidados devemos ter nas casas, né, Robertinho? E nas ruas também. Muito boa tarde, obrigada por estar com a gente aqui no Falando Nisso hoje, Roberto. Boa tarde, Sol. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É sempre um prazer aqui estar representando a EDP junto ao Falando Nisso. Então, agora nessa época de chuva, Roberto, a gente sabe que de vez em quando vem aquele temporal, raio, etc e tal. Como é que a gente evita, vou pedir para o Igor também colocando as imagens, qualquer tipo de dano com eletrodoméstico, eletroeletrônico? Bom, é importante que a primeira providência é que, se possível, as pessoas desliguem todos os aparelhos das tomadas. Uma prática muito comum atualmente é carregar o aparelho celular e começar a utilizá-lo, né? E em qualquer situação já é perigoso. Quando está tendo chuvas, raios, é mais perigoso ainda, porque uma descarga elétrica pode acabar dando esse aparelho e, consequentemente, causando algum tipo de dano físico quem está utilizando. A fiação interna também é bastante importante, principalmente nessa época. Ela tem que estar adequada, com todas as proteções, com os aterramentos devidos de chuveiro, não utilizar Benjamin, né? Que em qualquer situação já causa um risco. Nesse período de verão, onde tem mais chuvas, o risco é maior ainda. E, se possível, manter crianças longe de tomadas ou qualquer entrada, seja ela elétrica ou entrada de TV a cabo ou de telefonia, porque ocorrendo alguma descarga atmosférica, algum raio, esse raio pode entrar por essa tomada ou por essa entrada de TV a cabo e causar algum tipo de dano mais grave nas pessoas que estão na residência. A gente está vendo a imagem, coloca para a gente, ô Igor, daquele fogão elétrico. Nesse caso de chuva, até o fogão elétrico deve ser evitado ou não? Ou ele tem a segurança, Roberto? Sim, todos os aparelhos devem ser desligados da tomada, porque o raio normalmente ele vai seguir o caminho da rede elétrica, ou do cabo de telefone, ou do fio de TV a cabo. E tendo esse aparelho ligado, ele aumenta o risco, né? Ok, então. Em caso de dano a algum aparelho por conta de temporal, qual é a orientação da EDP? A EDP faz o ressarcimento desse dano ao consumidor? Sim, se tiver alguma ocorrência que ela foi gerada por algum evento na rede da EDP, sim, a pessoa pode solicitar nos nossos canais de atendimento o ressarcimento, é feita uma análise e, tendo essa causa, algum equipamento da EDP, é feito o ressarcimento. Ok, então. Roberto, quero agradecer demais a sua participação novamente. O site da EDP está aqui. Eles têm um Fale Conosco fantástico, super rápido. Agradecer a sua presença e a gente se vê a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, eu que agradeço, estamos à disposição. Obrigada, Luquinha. Conversar então que, após sucessivos adiamentos, começa a valer a partir do dia 31 de janeiro a obrigatoriedade do uso da placa do Mercosul em todos os estados do país. Essa nova placa será obrigatória apenas nos casos de primeiro emplacamento e para quem tiver a placa antiga, no caso de mudança de município ou também unidade federativa. Roubo, furto, dano ou extravio da placa e nos casos em que haja necessidade de instalação da segunda placa traseira. Só. Se quiser, em dúvida, entre em contato com o Detran e, né? Pronto, acabou. Eu achei tão bonitinha essa placa, gente. Eu achei uma gracinha, né, Sol? Não deu um ar de coisa.
Ela já é usada em alguns estados aqui. Então, uma gracinha. Na a pessoa tá falando Argentina, mal. Venezuela. É um gasto a mais, Venezuela realmente. é usada. Mas é legal, né? Eu achei bacana, né? Só vamos conversar, então, no próximo bloco sobre esse homem que resgatou. Gente, o passarinho tava congelando. Mas literalmente, tava durinho Tadinho. até já. E ele conseguiu resgatar e a gente vê onde que foi isso. Mas agora aquele momento tão gostoso de carinho. Oi, tio Lucas. Oi, tia Sol. Eu tô mandando um beijo da Helena, tá? Tchau.